Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Cláudia está aqui hoje para mais uma história bíblica. Então, peguem as suas Bíblias e abram em Atos, capítulo 10, versículo do 1 ao 48. O tema da nossa história de hoje é Pedro e Cornélio. Vamos começar a nossa história? Pedro e Cornélio. Crianças, vocês se lembram de que Pedro falou de Jesus para pessoas de diferentes lugares? Ele estava obedecendo uma ordem de Jesus, mas agora era a hora de Pedro e os outros discípulos saírem das suas cidades para falarem de Jesus a todos. Afinal, Jesus tinha pedido: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que havia um probleminha. Quando Pedro vivia na terra, ele e os outros discípulos não entendiam bem como era importante falar de Jesus para as pessoas que não eram do seu povo, os que não eram judeus, os que não viviam entre eles, entenderam? Muitos judeus não sabiam que Jesus era o Salvador. Por isso, Pedro e os outros discípulos queriam pregar para essas pessoas. Isso estava certo, mas também havia indivíduos que não eram judeus, que não eram do povo de Deus, e precisavam ouvir falar sobre Jesus. Um desses homens se chamava Cornélio. Cornélio não era do povo de Pedro, era um romano, era chefe de muitos soldados, mas Cornélio acreditava em Deus de todo o coração. Ele ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Certa tarde, Cornélio viu um anjo de Deus que disse a ele: Cornélio, Deus ouviu suas orações. Ele está feliz porque você tem ajudado as pessoas, mas agora você precisa de algo especial. Mande seus empregados buscarem um homem chamado Pedro. Ele está em outra cidade. Cornélio obedeceu e mandou os empregados buscarem Pedro. No dia seguinte, Pedro estava orando no terraço da casa do novo amigo. Chegou a hora do almoço e ele sentia fome. Então, Deus deu uma visão para Pedro. Era algo que só Pedro podia ver. Sabem o que ele viu? Hein, crianças? O que vocês acham que ele viu? O que é isto? Um lençol enorme com muitos animais dentro. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se. Pedro, prepare esses animais para comer. Crianças, o povo de Pedro, os judeus, não comiam certos tipos de comida. Eles não podiam comer carne de porco, por exemplo, nem carne de coelho, nem outros animais que vemos aqui. Pedro disse que não comeria de jeito nenhum, mas de novo ele ouviu a voz dizendo para ele preparar aquela comida e comer. E respondeu: não! Então ele ouviu que podia comer, porque Deus não ia achar ruim. Ele podia comer a carne de qualquer animal. Deus não ia achar ruim, Deus não acha ruim. Pedro, então, ouviu aquilo 3 vezes e, de repente, tudo sumiu.
aquela imagem que só Pedro estava vendo, sumiu. Pedro ficou pensando naquilo, quando, de repente, chegaram os empregados de Cornélio. Lembra? Cornélio pediu para os empregados dele ir buscar a Pedro. Os empregados pedindo para que ele os acompanhassem até a casa de Cornélio. Pedro foi, porque sabia que Deus queria que ele fizesse isso. Quando ele chegou à casa do homem romano, Cornélio contou sobre o anjo que ele tinha visto. Pedro ficou feliz quando ouviu isso e entendeu que todas as pessoas são iguais e que todos precisam de Jesus. Pedro, então, falou de Jesus e da salvação. E sabe o que aconteceu, crianças? Todos ali acreditaram em Jesus e receberam o Espírito Santo em seus corações. Amém! Aleluia, crianças! E aí, crianças, gostaram da nossa história? Que história linda, né? Pedro, nessa história, né? Ele percebeu que todas as pessoas são iguais e que todas precisam do amor de Deus. Nós, muitas vezes, tratamos as pessoas com diferença, né? Vocês, por exemplo, podem tratar os dois amiguinhos, né? Um de uma forma, outro de outra. Empresta brinquedo para um, para o outro não. Chama um para brincar e o outro não. Nós não podemos fazer isso. Deus quer que tratemos todas as pessoas com igualdade, né? Deus, ele acha que temos que tratar todos de forma igual, sem diferenças, né? Para não magoar, para não chatear a outra pessoa. Então, crianças, aprendam como Pedro, que todas as pessoas devem ser tratadas iguais, né? Todas devem ser tratadas com muito amor, né? Com cuidados e que não devemos tratar ninguém com diferenças, né? Porque isso magoa e muitas vezes ofende a pessoa. Então, todas as pessoas merecem o amor de Deus. Todas as pessoas merecem ser tratadas com igualdade. Tá bom, crianças? Esse é o aprendizado de hoje, dessa linda história. Então, vamos orar e pedir para Deus que Ele faça com que todos nós tratemos as pessoas de forma igual, sem diferença. Fechem os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais essa história bíblica e por todo esse aprendizado que ela nos trouxe. Nos ajude, ó Deus, a tratar todas as pessoas com igualdade, porque todas as pessoas perante os seus olhos são iguais e todas merecem o seu amor, merecem o nosso respeito, que possamos tratar as pessoas com respeito e igualdade sempre. Nos dê uma boa semana, nos dê dias abençoados sobre a sua presença. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo, crianças. Tchau, tchau.